Está em contato conosco Milton Gioia, diretor de operações do metrô aqui de São Paulo, para a gente tentar entender agora o que pode ser feito, né, para esses usuários que estão sendo afetados pela paralisação. Milton, bom dia. Muito obrigado por atender aqui a Band News FM. Como é que o metrô se preparou aí para essa greve que foi anunciada ontem já de noite? Mas imagino que haja ali um plano de contingência, porque há muitas semanas os metroviários estão no estado de greve e sem muitas notícias boas em relação aos acordos, né, Milton? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Ivan. Bom dia, Ellen. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Nós temos um plano de contingência. Porém, esse plano de contingência prevê algumas ações e eu só preciso colocá-las em prática, só posso colocá-las em prática se eu tiver determinadas condições. Vamos lembrar, o metrô de São Paulo somente operará, mesmo numa condição dessa, de plano de contingência, com a mais absoluta segurança para os nossos passageiros, para o sistema e para os empregados. A situação atual, Ivan, nós vamos começar a operação, a gente está prevendo começar a operação entre 6h15 e 6h30, se o pessoal previsto entrar nas estações, e a gente vai operar um trecho menor, um trecho pequeno. Nós pedimos para a SP-Trans, nós acertamos com o pessoal da SP-Trans a desintegração das linhas. Então, o nosso passageiro, ele desce, que antigamente descia numa estação de metrô para pegar o metrô, ele vai até o centro no ônibus, ok? Então, essa é a condição atual do sistema de transporte, tá bom? Tá certo. Bom, a partir desta sua resposta, Milton, eu acho que você já está depreendendo aqui uma outra pergunta minha. Os funcionários do metrô estão dizendo o seguinte, que se tiver catraca livre, eles vão trabalhar. Se o metrô liberasse as catracas, eles trabalhariam hoje normalmente e esse seria o protesto deles. Então, pelo que você está me dizendo aqui, catraca livre já é algo que o metrô não cogita. Ellen, tudo bem? Tudo bem. Ellen, catraca livre envolve algumas condições. Primeiro, segurança. Se a gente liberar catracas, se o metrô abrir as catracas, abrir as linhas de bloqueios, a demanda provavelmente será infinitamente maior do que numa condição normal. O que vai acontecer? Uma provável insegurança para o nosso passageiro e também para o nosso empregado. Então, hoje nós refutamos essa alternativa. Refutamos por segurança. Existe também improbidade administrativa envolvida, mas principalmente o nosso grande tópico é segurança do nosso passageiro e do nosso empregado também, tá bom? Tá, Milton, você falou rapidinho aí sobre essa início de operação. A gente está falando de início de uma operação que a gente já pode dar essa certeza, quer dizer, a partir das 6h40 da manhã vai ter algum trem circulando? 6h15. 6h15 da manhã a gente vai ter, mesmo que poucos, mas teremos trem circulando, isso já está decidido? Ivan, vamos lá, nós estamos planejando iniciar entre 6h15 e 6h30, ok? Entre 6h15 e 6h30, mas isso já a gente pode dar essa certeza para o ouvinte, algum trem vai ter. Não. De novo, Ivan, nós estamos planejando iniciar a operação entre 6h15 e 6h30. E aí quando você fala que isso depende da segurança, a gente está falando exatamente de quê? Mas em termos práticos mesmo, ter funcionário na estação, ter o segurança na porta, né? Quais são os itens que a gente precisa ter para que essa operação comece de fato entre 6h15 e 6h30, Milton? Vamos lá, Ivan, sua pergunta é boa. Quem opera os trens numa condição de plano de contingência? São os instrutores dos operadores de trem, ou seja, a gente coloca um pessoal técnico especializado para operar os trens nesse período. Se todos entrarem, e eles estão entrando, eu tenho garantia de circulação de trens, ok? Segundo, quem opera as estações? Eu tenho pessoal técnico nosso que fica nas estações, mais o pessoal executivo que é treinado para operar as estações durante o plano de contingência. E eu tenho o pessoal entrando. Então, essas duas condições serão satisfeitas, tá ok? Terceira condição é ter segurança pública.
A gente vai ter um convênio com a PM, a gente já acertou com a PM, eles estão destinando viaturas, PMs para as estações, não para todas, mas para uma grande parte das estações. Tendo isso e mais um pessoal nosso de segurança, a gente tem condição de operar. O que está acontecendo agora? As coisas estão acontecendo. Se eu falar para você que todos entrarão, de novo, eu estou sendo precipitado. Por quê? Porque os horários de entrada variam entre 5h30 e 6 horas da manhã. Aí às 6 da manhã eu me estruturo e digo, vou operar ou não vou operar? Tenho condição de operar ou não tenho condição de operar? De novo, visando sempre a segurança, tá ok? Muito bem. Fala aí. Uma outra dúvida aqui é em relação ao sistema PAES, o sistema emergencial dos ônibus. Quem precisa acioná-lo? São vocês, do metrô? Quem deve acionar o PAES? Tanto a CPTM, quanto o metrô, quanto a linha 4, a linha 5, qualquer um pode acionar o PAES, tá ok? O que acontece nesse caso é que a gente desintegra a linha. Então, eu não consigo colocar ônibus em circulação para toda a população gratuito, eu não consigo fazer isso. Na verdade, o sistema PAES não consegue atender. Então, como fazemos? Os ônibus, ao invés de parar nas estações do metrô, eles são desintegrados, ou seja, eles vão até o centro, até o destino final. Os nossos passageiros, então, ao invés de descer numa estação X qualquer, ele vai até o centro. A partir do centro, ele toma o destino dele. Seria enviar, porque geralmente o PAES aciona ali um trecho, uma linha específica. Isso. Porque o que você está falando é que seria meio que inviável ter ônibus para suprir todas essas linhas. Justamente. A questão passa por alguns pontos. Capacidade de transporte, por exemplo. Não que o ônibus seja ruim ou bom, não é isso, muito pelo contrário, o sistema funciona muito bem. Só que é capacidade de transporte. Um trem de metrô transporta 2.000 pessoas, um ônibus transporta 100 pessoas. Então, para transportar a mesma quantidade, olha a quantidade de trens e de ônibus que eu preciso ter. É questão de capacidade de transporte mesmo, tá bom? Bom, sei que o Milton deve estar com uma demanda grande agora de manhã, ele é diretor de operações, mas eu preciso perguntar também sobre as negociações, se o senhor tem alguma informação em relação a isso, né? Porque ontem o Tribunal Regional do Trabalho fez ali uma recomendação, né, para que haja uma cláusula de paz, né, entre as partes. Eu sei que algumas demandas dos metroviários, como por exemplo o fim das concessões, né, são coisas muito amplas e que fogem até da própria direção do metrô. A gente está falando aí do governo do estado, mas há outras demandas que são demandas justas em relação ao pagamento de abono, né, coisas que já vêm sendo negociadas há muito tempo. Em relação a essa paz, a gente pode ter alguma notícia boa ao longo do dia? Tem reunião, tem audiência? Por enquanto ainda a gente está nesse plano de contingência, de emergência em função da greve, não pensando nessa conciliação, Milton. Olha, Ivan, outra pergunta muito boa. O metrô de São Paulo não encerrou negociação. O que acontece é que o metrô hoje não tem condição financeira para pagar um abono em função do nosso momento. O metrô perdeu mais ou menos 1 milhão de pessoas por dia nos últimos 2 anos. No mínimo, 1 milhão de pessoas por dia, entrantes, tá ok? Além disso, a tarifa não foi reajustada porque, por decisão do governo, a ideia é facilitar para o nosso passageiro, para a população, uma tarifa mais baixa possível. Qual é o objetivo? Dar essa condição de transporte. Então, eu não tenho condição de pagar um abono agora. Agora, nós já adiantamos, nós já acertamos a questão de estepes salariais, tem uma série de itens que a gente já adiantou. E o sindicato bateu o pé com o abono, a gente não tem condição de fazer isso agora. Não temos condição, a empresa não tem condição financeira de fazer isso e por isso é que deu nesse impasse. Chegamos a esse impasse. Agora, continuam negociações? A princípio, sim, o metrô está aberto para negociar, tá bom? Bom, é isso, né? E espaço aberto aqui também para a gente trazer o outro lado, né? E entender por que essas condições não foram aceitas. O Milton Gioia é diretor de operações do metrô de São Paulo, conversou aqui conosco sobre alguns dos assuntos aí que envolvem essa paralisação. O comecinho do dia está só começando, a gente espera que as coisas sejam resolvidas aí ao longo desta quinta-feira. Milton, obrigado por atender a gente aqui, pela atenção com o nosso ouvinte. Ivan, obrigado.
Obrigado, Ellen. Obrigado aos Obrigada, ouvintes da Band Milton. News. Então,